Essa semana também foi uma semana muito legal para mim, pessoalmente, porque não só pelas devocionais, mas porque eu fiz um atendimento nessa semana, uma moça marcou um horário comigo para tirar dúvidas que ela tinha sobre a Bíblia, ela estava lendo o livro do Êxodo, então a gente conversou bastante sobre as dúvidas que ela tinha lendo o Êxodo. Eram dúvidas sobre o texto, dúvidas sobre interpretação do texto, e foi uma conversa muito bacana. E em um determinado momento da conversa, ela falou, né, da necessidade que ela via de nós retornarmos ao Evangelho, à Bíblia, a gente abrir mão de todas essas coisas da história da igreja, das doutrinas, das teologias, etc., e voltarmos ao Evangelho. E eu falei, isso que você está falando é tentador, né? Porque sempre vai ser um retorno ao Evangelho, encontrar a vida simples com Deus. Encontrar sempre de novo aquela beleza do primeiro encontro com Deus, do primeiro amor nosso com Deus e partirmos sempre dali, né? Isso seria muito legal, mas nós temos entre nós e o texto bíblico 2000 anos de história, onde nesses 2000 anos de história nós temos diversos irmãos e irmãs, né, ao longo de todo esse tempo e de tudo quanto é lugar, que sempre nos inspiraram uma caminhada com Deus. Então essa semana eu refleti um pouco sobre os meus referenciais, né? Aqueles homens e mulheres que eu li os seus livros, as suas teologias, as suas histórias de vida, onde eu aprendi com eles sobre a espiritualidade, sobre o amor a Deus, sobre o discipulado de Cristo e tal. E um dos textos bíblicos daí que mais me chamou a atenção nessa trajetória foi esse texto de 1 Coríntios capítulo 9, que eu quero ler com vocês a partir do verso 19. Por que eu digo isso? Porque todos os nossos mestres, ao longo de toda a história da igreja, eles sempre vão me apontar para as Escrituras. Eles nunca vão pretender substituir as Escrituras com as suas ideias, com as suas teologias e nem nada. Eles sempre me apontaram para a verdade do Evangelho. E dentro da Bíblia, eu confesso para vocês que um dos meus maiores referenciais de vida é o apóstolo Paulo. E esse texto ele fala um pouco sobre a experiência de vida dele, sobre a conversão dele, o significado do Evangelho na vida dele. Ele fala sobre o que ele precisa fazer diariamente para viver de acordo com essa verdade do Evangelho. Olha só o que ele diz a partir do verso 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Eu queria que você marcasse isso na sua Bíblia de alguma forma. Olha o que Paulo está dizendo nesse início do verso 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uma vez eu ouvi um pregador, que eu admirava muito ele, ouvia muito, ainda admiro, mas eu ouvia ele muito mais, e uma vez ele estava pregando sobre o reino de Deus. E aí ele falando sobre o ministério de Jesus, a pregação do reino de Deus. E aí ele disse uma coisa que me marcou bastante, faz muitos anos isso. Ele disse o seguinte: para muitas pessoas, crer no Evangelho é receber de Deus uma grande bênção. Para os apóstolos, crer no Evangelho é receber de Deus uma causa. É diferente.
Para muitos de nós, crer no Evangelho significa que eu estou livre do inferno e um dia eu vou para o céu, portanto, uma grande bênção. Para os apóstolos era muito mais do que isso. Deus não apenas me deu a salvação eterna, ou seja, o livramento do inferno e uma vida na glória com Ele lá no futuro. Deus me deu uma causa pela qual eu devo viver, pela qual eu devo lutar. Essa era a realidade de vida dos apóstolos de Cristo. Eles não entenderam o Evangelho somente como algo que Deus concedeu a mim para o meu deleite pessoal, para o meu prazer pessoal, para a minha segurança eterna. Deus nos deu o seu Evangelho, Jesus Cristo, a salvação, porque essa deve se tornar a causa pela qual nós vivemos. E é exatamente o que a gente está vendo acontecer na vida de um apóstolo Paulo. Alguém que recebeu do Senhor muito mais do que a bênção da salvação eterna, muito mais do que a bênção do perdão dos pecados por meio do sacrifício do Filho de Deus, muito mais do que alguém que recebeu uma nova vida. Isso tem uma manifestação prática que transforma a sua mente, que transforma os seus desejos, que transforma o seu projeto pessoal de vida. O Evangelho para ele se tornou a causa pela qual ele deve viver. Quando a gente lê esse texto, versículo 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Esse é o nível de comprometimento de um apóstolo Paulo com a causa do Evangelho. Entende? Uma das coisas, o que mais me chama a atenção nesse verso 19, é que uma das coisas mais importantes na teologia do apóstolo Paulo, no pensamento do apóstolo Paulo, é a liberdade. A liberdade que nós temos em Cristo é a coisa mais cara que existe na teologia de Paulo. Ele fala o tempo todo sobre a liberdade do Evangelho. Gálatas capítulo 5, verso 1, por exemplo, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês, portanto permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Quer dizer, a liberdade para Paulo, a liberdade que nós temos em Cristo é o nosso bem mais precioso. Ele veio aqui para nos conceder a liberdade. Daí vem a pergunta, libertação do quê? Do que exatamente eu fui liberto? Todos nós fomos libertos por Cristo do nosso pecado. Fomos libertos da sentença que nos era definida. Nós fomos libertos do peso da lei que era a nossa condenação. Nós fomos libertos das amarras de Satanás e das trevas. Nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado, e isso é a nossa libertação. Interessante pensar que tudo o que Deus fez em Cristo foi nos dar essa liberdade. E aí esse Paulo chega aqui e diz o seguinte, olha, embora eu seja livre de todos, e se você quiser entender isso dentro do contexto da teologia dele, livre de todas as coisas e de todas as pessoas, eu assumi a causa do Evangelho. E porque eu assumi a causa do Evangelho, eu fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. O que se torna o foco da vida de Paulo? A libertação de outras pessoas que ainda estão escravas. Esse é o foco da vida dele. Isso muda radicalmente a sua vida. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo se converte a Cristo Jesus, a gente conhece a história lá de Atos, capítulo 9, ele estava em plena atividade de perseguição aos cristãos e ali ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai ao encontro dele e tem todo aquele momento onde ele acaba reconhecendo Jesus como Senhor, fica completamente perdido, alguns irmãos da igreja o acolhem, dão as suas primeiras instruções e ali começa a trajetória de Paulo com Cristo Jesus. Cerca de 10 a 11 anos depois, o apóstolo Paulo vai ser convocado ali pela igreja cristã para ir trabalhar, auxiliar numa igreja nova que tinha surgido na cidade de Antioquia. Isso é Atos capítulo 11. Então Paulo vai para lá e cerca de 2 a 3 anos depois, Paulo começa a sua primeira viagem missionária. Quer dizer, 13 anos depois da sua conversão, Paulo vai fazer sua primeira viagem missionária. Isso é Atos capítulo 13. Nesse processo todo, o que aconteceu na vida de Paulo? Uma transformação radical.
todas as suas prioridades, tudo que ele era foi desconstruído para que a causa do evangelho se tornasse a sua única causa, o seu único objetivo, o seu único foco. É isso que Paulo vai aprender em todo esse tempo. E é isso que nos custa muitas vezes aprender. É isso que para muitos de nós cristãos e quem está nesse negócio chamado igreja já há alguns anos vê a dificuldade que a maior parte das pessoas tem de entender esse negócio, de viver isso na sua realidade. O quanto são muito poucos aqueles que de fato entenderam que o evangelho não é simplesmente algo que Deus me concedeu para o meu benefício pessoal, para a minha salvação pessoal, para o meu bem pessoal, mas entenderam que ser alcançado pelo evangelho de Cristo é Deus confiando a você uma tarefa. É Deus confiando a você uma causa. Ele deu agora uma causa pela qual você deve viver por ela, pela qual você deve lutar. A causa sempre vai ser maior do que nós. E quando eu ouvi a pregação desse pregador, há um tempo atrás, ele fez uma comparação com pessoas envolvidas com causas políticas. E ele citou exemplos, por exemplo, da nossa ditadura militar no Brasil, onde pessoas que eram pegas pelo exército, eram torturadas pelo exército e não abriam a sua boca. Não denunciavam seus colegas, não abriam a sua boca. Em outros lugares que a gente vê, inclusive, a pessoa engolir veneno para não ter nenhum risco de, num interrogatório e numa tortura, dar informações sobre a causa pela qual ela vive. Olha a intensidade com que essas pessoas vivem por causas políticas. E qual é a intensidade que você vive pela causa do evangelho? Qual é o compromisso que nós vivemos com o evangelho? Está entendendo a coisa? Paulo chega para nós e fala, olha, eu sou livre de todos, isso está tão claro para mim. Estou liberto. E justamente porque Cristo me libertou é que eu vou me fazer escravo de todos, eu vou me submeter a todos. E com o judeu eu vou ser como um judeu, como um gentil eu vou ser como um gentil. Com o fraco eu vou ser fraco, com o forte eu vou ser forte. O meu objetivo qual que é? É me submeter a todos, me tornar semelhante a todos, estar no meio de todos, com um único propósito, levar o evangelho da salvação e da liberdade a essas pessoas, para que essas pessoas tenham com Deus a mesma experiência que eu, Paulo, tive, de ser liberto e levar esse evangelho a outras pessoas. A sequência do texto, no versículo 24, e eu gosto muito dessa analogia que ele faz. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Quando Paulo chega na cidade de Corinto, isso é Atos capítulo 18, é mais ou menos o ano 50 para o ano meados do ano 50 para o ano 51 da era cristã. E ele fica em Corinto por algum tempo, né? De 51 a mais ou menos 52, final de 52, um ano e meio ele permanece em Corinto. Nesse período em que Paulo está nessa cidade de Corinto, se você ler lá Atos capítulo 18, ele vai encontrar um casal nessa cidade. Esse casal de discípulos do Senhor, Áquila e Priscila, eles eram de Éfeso e eles tinham visitado Roma, tiveram que sair de Roma por causa de um edito do imperador e eles acabaram lá em Corinto. E Paulo permaneceu com eles por um tempo, ou seja, passaram a conviver ali, dividir hospedagem, etc., ficaram juntos. E o texto diz que eles tinham a mesma profissão. Uma coisa que a gente sabe sobre Paulo é que ele trabalhava para o seu próprio sustento. Ele não só trabalhava no evangelho, mas ele tinha uma profissão com a qual ele tirava o seu sustento.
E em alguns momentos da sua vida, por causa de donativos, ele podia se dedicar exclusivamente à pregação do evangelho, que era o seu objetivo maior, certo? Qual era a profissão desse Paulo? Ele fabricava tendas, né? Essa fabricação de tendas que você vê lá em Atos capítulo 18, na verdade significa que ele era um especialista em manusear e construir coisas a partir do couro. E por que em Corinto ele estava fabricando tendas, junto com Áquila e com Priscila, né? Porque naquele período que Paulo estava ali, a cidade de Corinto estava sendo preparada para os Jogos, né? Então, vou falar um que vocês conhecem, os Jogos Olímpicos, certo? Vocês conhecem as Olimpíadas, né? As Olimpíadas eram os jogos mais importantes que aconteciam no Império Romano. Isso vem desde o período grego e permanece no período romano. Então, esses eram os jogos mais importantes. E o segundo evento esportivo mais importante de todo o Império eram os Jogos de Corinto, ou chamados também de Jogos Istmicos, né, que aconteciam no Istmo de Corinto, né? Então, esses jogos estavam ali acontecendo e a cidade ficava empolvorosa no período desses jogos, recebendo diversos atletas, diversos visitantes, turistas e etc., para a participação nesses jogos, para assistir os jogos e assim por diante. Então ele está falando, usando essa metáfora, porque primeiro ele viveu essa experiência dentro ali da cidade de Corinto quando esteve lá, e é uma cidade que a cada 2 anos sediava os jogos. Então eles estavam tremendamente familiarizados com o esporte. E aí Paulo usa essa metáfora sensacional. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Então o que ele está trazendo à realidade? Vocês veem os jogos. Vocês veem diversos atletas que se submetem a treinamentos rigorosos, que têm que tomar muito cuidado com a alimentação, com o ritmo de treino, com o jeito que corre, com as suas capacidades, etc. Porque qual é o objetivo de um atleta que compete os jogos? O objetivo de um atleta que chega nesses jogos não é ganhar o bronze. O objetivo do atleta é ganhar o ouro. Ele vai ter que competir com todos os outros atletas a fim de chegar ao lugar mais alto do pódio. É isso que ele quer. Esse é o objetivo do atleta. Quando ele fixa esse objetivo, todas as outras coisas têm que contribuir para que ele atinja o seu objetivo. Entende? Então, se eu fixei que o meu objetivo é ganhar a corrida, todas as outras coisas da minha vida têm que contribuir para que eu alcance esse objetivo. Esse é o melhor conceito que nós temos de liberdade. Uma vez Dallas Willard, dando uma palestra, falou sobre isso. E ele falou que a nossa sociedade, que a nossa cultura pensa sobre liberdade. Como é que uma pessoa aí, se você chegasse para qualquer pessoa e perguntar o que é liberdade para você? A maioria das pessoas, a resposta do senso comum é o seguinte, que liberdade é eu fazer o que eu quero. Não é? Concorda comigo que essa seria talvez a definição que você mais ouviria? Liberdade é eu fazer o que eu bem entender. Liberdade é eu fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, como quiser e etc. Isso é liberdade. Muito bem. Eu tô com uma vontade gigantesca de pular aqui do prédio da Ibaviva e sair voando. Você pode fazer isso? Mas a ideia, gente, é que certas coisas eu posso e certas coisas eu não posso. Então, a primeira coisa que me priva de sair voando quando eu pulo de um prédio é o meu corpo, ou seja, meu corpo não está preparado para o voo, certo? Uma ave estaria, eu não estou preparado para isso, certo? E a segunda coisa são as leis da física. O nosso universo é regido por leis. Pula de um prédio que só tem um lugar para onde você vai, para baixo. Não dá para você ir para cima, entendeu? Então, primeira coisa, o nosso universo é regido por certas leis e essas leis não podem ser mudadas, ok? Comecei a ser um cara mais centrado e pensei, pô, meu objetivo é exercer a minha liberdade, ou seja, fazer o que eu quero. O que você quer? Putz, eu adoraria pilotar um helicóptero. Eu posso? Você pode pilotar um helicóptero. Desde que você se submeta a treinamento, a estudo, a prática, se submeta às leis e assim por diante. Se você cumprir todas essas etapas, você consegue atingir o seu objetivo. Entende?
Um atleta que quer ganhar as Olimpíadas correndo 100 metros rasos ou a maratona. O que ele precisa? Esse é o objetivo? Esse é o objetivo. Você consegue fazer isso imediatamente, competindo com tantos outros que treinam bastante para isso? Não, você não consegue. Então o que você precisa fazer? Se submeter a regras. Se submeter a disciplinas. É aquilo que Paulo está falando no versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ou seja, eu sei por que eu corro. Eu sei qual é o meu alvo. E o seu alvo qual que é mesmo? Salvar pessoas. Levar o evangelho da liberdade para as pessoas. Então tudo o que eu fizer na minha vida tem que contribuir para esse alvo. Esse é o meu objetivo. É lá que eu quero chegar. Então eu não corro como quem não tem alvo. E muito menos eu esmurro o ar. Muito pelo contrário, eu faço do meu corpo o meu escravo. Eu faço com que o meu corpo me obedeça. Entende? Assim como um atleta tem que preparar o seu corpo para alcançar o ouro nas Olimpíadas. O que ele está querendo dizer com isso? É simplesmente impossível você assumir a causa do Evangelho sem que a sua vida seja toda ela, em todas as áreas, direcionadas para alcançar esse objetivo. A questão toda é que assumir a causa do Evangelho não nos é opcional. A causa do Evangelho é dada a todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Então, assumir a causa do Evangelho não é opcional. É o natural para quem está dentro de um relacionamento com Cristo Jesus. Viver para a glória de Deus não nos é opcional, porque já assumimos um compromisso com Jesus Cristo. Entende? Ser como Cristo não nos é uma opção, porque caso contrário, você não assumiu em nenhum momento o discipulado de Jesus Cristo. O discipulado de Jesus Cristo é para que você seja como Cristo. Significa que todas essas coisas que vêm junto com aquilo que a gente chama de conversão, de salvação, de libertação, agora fazem parte da sua vida e muitos de nós ainda encaram essas coisas, assumir a causa do Evangelho, se tornar um discípulo como Cristo, em vias de se tornar como Cristo, ser como Cristo. Viver para o louvor da glória de Deus. Gente, essas coisas em nenhum momento foram dadas para nós como, olha, se você quiser, está aqui um bom plano de carreira para você. Olha, se você quiser, está aqui um objetivo legal que você pode seguir. Se você não quiser, não tem problema. Pode seguir o seu projeto de vida pessoal que não tem nada a ver com Deus e com o Evangelho. Totalmente centrado em você também. Não, gente, isso não existe. Se você entrou num relacionamento com Cristo, se você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, não tem outra opção. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida agora. Esse é o nosso futuro. Por isso, gente, o que eu posso dizer para vocês é, assim como Paulo, para de correr como quem corre sem alvo. Para de gastar sua energia sem saber para onde está indo. Para de se esforçar e correr e gastar suas forças sem saber para onde você está indo. Para de esmurrar o ar. Tenha um alvo definido. Essa é a questão. Para de gastar energia com aquilo que não vai levar você ao seu objetivo. Tira da sua vida tudo aquilo que vai atrapalhar alcançar o seu objetivo. Tira da sua frente tudo aquilo, inclusive relacionamentos, que vão atrapalhar você de alcançar o objetivo. E assuma a causa do Evangelho. Você pode entender que, na verdade, isso é absolutamente tudo o que Deus quer de você. Nisso se resume toda a vontade de Deus para a sua vida. Exatamente nisso. Que você entenda o que Ele está fazendo. Que você entenda que Ele tem um propósito para a sua vida.
que você entenda que se você está perdido na vida, e gente, numa boa, na fase da faixa etária da maior parte desse grupo, esse é o período da gente estar perdido na vida. Vão vir outros, piores, fiquem tranquilos com relação a isso. Mas talvez essa é a fase mais crítica da nossa vida. Sem saber o que vai fazer, como vai fazer, porque é uma fase onde tem uma pancada de decisões a serem tomadas. Você pode estar indeciso com todas as outras coisas, menos com isso. Menos com isso. Você tem que ter esse alvo muito bem estabelecido na sua vida. Porque se você estabelecer esse alvo, ou seja, se você correr sabendo qual é o seu alvo, todas as suas outras decisões acabam ficando mais fáceis de serem tomadas. Porque se esse é o alvo, já está definido com quem eu devo me relacionar. Se esse é o alvo, está definido como que eu escolho uma carreira. Se esse é o alvo, então está definido quais são os meus sonhos com relação à classe social, às minhas pretensões salariais, onde eu quero. Tudo isso, gente, começa a se tornar completamente secundário se o alvo for bem estabelecido. E o alvo é a causa do Evangelho. É o viver para a glória de Deus. É o ser como Cristo. Se esse alvo estiver claro na sua vida, então todas as outras coisas devem contribuir para esse alvo. Gostaria que você olhasse para a sua vida agora e refletisse sobre isso que a gente conversou, especialmente sobre essa palavra que Paulo deu para a gente. Eu não corro como quem corre sem alvo. E eu também não esmurro o ar. Eu sei o porquê eu estou aqui e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Para pensar que o objetivo da sua vida não é você que vai ter que inventar. É Deus quem te deu, na cruz do Filho dele. Ali ele deu o alvo da sua vida. É ali que ele colocou o propósito da tua existência. É ali que ele começou a contar os seus dias e te dizer para que você está aqui e o que ele espera de você.